Olá, amigos do Multiplica, o meu nome é Antenor Gonçalves e eu agradeço a sua audiência. Você está ligado aí no Multiplica e durante os próximos podcasts eu gostaria de falar sobre uma série que eu extraí do livro de Jó. Jó, mesmo aqueles que não têm assim muito conhecimento bíblico, provavelmente já ouviram falar sobre esse personagem, um personagem real, histórico, significa que ele viveu dentro da cronologia humana, dentro da nossa história. E de acordo com os eruditos, os grandes estudiosos, Jó viveu ali há mais ou menos uns 4.000 anos atrás, que era considerado a época patriarcal, naqueles dias de Abraão, Isaac e Jacó e alguns outros grandes nomes que estão registrados nas páginas da Bíblia, nas Escrituras. E Jó, a história diz, começa ali logo no versículo 1, descrevendo o caráter desse homem, diz o seguinte sobre ele: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em outras palavras, usando apenas uma palavra para adjetivar a vida desse homem, ele era um homem bom. Bom é a palavra para resumir o caráter deste homem. E é interessante que no versículo 8 do mesmo capítulo de Jó, capítulo 1, ali é Deus quem apresenta esse homem. Agora já não é mais um historiador, já não é mais quem escreveu, o autor deste livro, mas é o próprio Deus falando, da boca de Deus, isso saindo da boca de Deus, onde Deus confirma: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então tem uma afirmação e uma confirmação de Deus. Interessante que isso mostra uma coisa muito importante, que Deus amava este homem. A Bíblia diz que Deus ama todo mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nós. Mas mais do que isso, Deus amava Jó, assim como Ele ama você, como Ele me ama, não tenho dúvida disso. Mas Deus se orgulhava também de Jó. Aí é uma outra história, Porque às vezes eu penso assim: será que Deus se orgulha de mim? Eu sei que Ele me ama, mas será que Ele se orgulha de mim? Ele fala sobre mim para outros, para os anjos, quando Ele tem lá, vamos dizer, a reunião do comitê deles com os anjos, que são os mensageiros de Deus, a Bíblia diz, são os ministros de Deus a nosso favor. Será que Ele fala: gente, vocês já repararam Antenor ali e tu? Ou você já reparou fulano de tal, em tal lugar? Assim, bem, Jó tinha essa moral com Deus. Deus se orgulhava de Jó. E Deus falava: veja lá o meu homem, o meu amigo, homem íntegro, reto, que me teme e que se desvia do mal. O caráter de Jó era moldado por Deus. Os valores de Jó eram os valores de Deus. Interessante que Jó não era um homem conformado. De fato, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século. Ou seja, não vos conformeis com este mundo, com o modismo, com as coisas que acontecem no mundo, porque tudo isso é muito passageiro. Ao contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, Jó não era um homem conformado, ele era um homem constantemente transformado por causa dos seus valores. É interessante que no meio dessa história toda, no meio desta bondade toda, dessa integridade completa deste homem, diz uma coisa, a história, que Jó sofreu muito. Jó perdeu tudo. Se você lembra da história, e inclusive da paciência de Jó, essa paciência vem porque no meio de um monte de aflições, Jó ainda permanece íntegro, ainda permanece uma pessoa boa. Então, uma lição que a gente aprende, a primeira pérola do livro de Jó é que ninguém está isento de dor. Mesmo sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus, que se desviava do mal, que era amado por Deus, do qual Deus tinha orgulho, ainda ele, Jó, não estava isento de dor.
quando Jó passa pela dor, quando Jó passa pelas perdas, e é possível que eu esteja falando com pessoas, né, principalmente se for um ser humano que admite a realidade da vida. Você sabe que todos nós enfrentamos dor, talvez você já tenha enfrentado alguma dor da perda, ou esteja no meio disso agora. Uma coisa que Jó faz, ele para, ele faz um balanço da vida dele, ele faz um inventário da vida dele e ele ainda continua reconhecendo Deus como sendo Deus. E ele diz no meio do livro dele, bem no meio do livro dele, capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive. Um dia ele vai se levantar e ele vai cuidar de mim, ele vai me revestir, ele vai me dar uma nova vida, ele está dizendo. Então, ninguém está isento de dor. A maioria de nós, veja lá, a maioria de nós tenta evitar a dor. A gente busca um monte de anestésicos, a gente foge, a gente encontra subterfúgio, a gente viaja para esquecer, a gente bebe para esquecer, usa drogas, né, para tentar fugir daquela dor, daquela situação, daquela rejeição, daquela decepção, seja lá o que for. A gente faz tudo quanto é tipo de coisa. Alguns buscam no remédio, né, no Prozac, da felicidade, um monte de coisa. Mas essa é a realidade. Mesmo sendo pessoas boas, nós vamos enfrentar momentos difíceis e ruins, porque ninguém está isento de dor. Na dor, nós crescemos. Na dor, nós temos a oportunidade de buscar Deus e nos tornarmos mais íntimos de Deus e deixar Deus continuar sendo Deus da nossa vida. Então, no meio disso tudo, se você está enfrentando uma dor hoje, faça um inventário da sua vida, passe a régua e no final coloque ali, eu ainda reconheço que Deus está no controle, eu ainda reconheço a soberania de Deus. Continue ligado, no próximo nós estaremos falando sobre uma outra pérola de Jó. E a pérola é: a riqueza lícita sempre está muito bem-vinda na nossa vida. Um abraço e a gente se encontra no nosso próximo podcast.